Vamos lá, pessoas. Mais uma vez aqui para falar das temáticas de numerologia e aproveitar o enredo, né, para falar do ano 2024. Tem vários conteúdos, né? Agora bem interessantes, tem vários conteúdos proeminentes. Espiritualidade, né, e consciência, né? Ou a gente pode falar simplesmente espiritualidade e Matrix, né? No ano 2024, ano 8, né? Enfim, já temos aí muitos assuntos, muita coisa que já rolou agora até maio, né? Até dia 1º de maio, e provavelmente, enfim, as coisas estão rolando, né? Enfim, agora Rio Grande do Sul, as questões de guerra, né? Muitas situações que eu sei que a gente mal tem acesso, né? Enfim, as coisas da guerra na Ucrânia, a Ucrânia, a Rússia, Hamas, Israel, né? Os Houthis, enfim, se eu não me engano, no Mar Negro, né? A questão, enfim, enfim, Irã ali também nas influências, enfim, Coreia do Norte, né? Enfim, a questão da Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Taiwan, enfim, e tudo isso ao mesmo tempo. E, inevitavelmente, a gente precisa parar para pensar que essas coisas nos influenciam. Inevitavelmente, a gente precisa parar para pensar que, querendo ou não, né, o que acontece no restante do mundo nos influencia. E, obviamente, o que acontece mais perto da gente nos influencia. Então, é muito comum a gente olhar primeiro para aquilo que está muito próximo, né? A gente não foi educado para observar as coisas ao nosso redor de forma mais ampla, né? Então, assim, se você tem um companheiro, tem uma companheira, né? Quando essa pessoa tem um problema, claro, não é uma coisinha mínima, né? Mas quando a pessoa tem um problema, é necessário a gente perguntar o quanto isso influencia a minha pessoa, né? Se você tem bichinhos de estimação, é necessário você perguntar, né, aos pets, mas quanto o meu pet, né, doente, né, o quanto o problema que ele tem me afeta. E, e né, começa por uma coisa mais exponencial, né? Ah, pai e mãe, a uma certa distância, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias. E aí vai indo para depois para coisas mais distantes, né? Ah, o quanto o problema do meu vizinho me afeta, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma situação, enfim, não uma situação comum, mas isso para a gente dar um exemplo, né? Ah, mas o meu vizinho tem um trauma, e aí quase todo final de semana, lá, o goró, e 7, 8 horas da noite ele liga música alta, e muitas vezes alguém tem que ir lá e bater na porta dele, porque o cara está 1 hora da manhã ouvindo música alta, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Isso é uma coisa que talvez possa ocorrer, né? E aí o problema do seu vizinho começa a te afetar. Olha só, né? Então, algo a ser pensado. Claro, isso não acontece com todo mundo. Estou dando um exemplo aqui de algo que, né, de vez em nunca a gente tem esse tipo de relato. E aí vamos pensar no seguinte: ah, mas aqui a associação de bairros, a associação de moradores, por algum motivo, teve um problema X, Y, Z. Né? Olha, se essa associação de moradores for responsável por uma coisa em termos de manutenção no seu bairro, provavelmente você vai sentir isso. Né? Talvez sim, talvez não. Ah, mas
Pode ser que o prefeito da sua cidade tenha um problema. Pode ser que os vereadores, pode ser que os deputados, pode ser que o sujeito lá que é empresário teve um problema. A gente precisa começar a pensar que existem camadas. Ah, mas o lugar que o meu filho estuda teve um problema. Então isso te afeta, né? Então a gente não aprendeu a pensar nos vários níveis, e aí isso vai para mais longe, né? Aí, de novo, isso vai para política, isso vai para a espiritualidade, isso vai para o trabalho, isso vai para o lazer, isso vai para a maneira como a gente consome coisas em sociedade. Então, isso tudo são camadas, né? Isso tudo são níveis. E aí a gente precisa se perguntar, né? Aonde a minha consciência transita nesses vários níveis? Que é uma coisa que normalmente a gente não presta atenção. E aí eu vou dar uma dica de filme aqui, né? Na verdade são dois filmes, né? Que é a parte 1 e 2, né? Uma dica de filme para a gente começar a entender melhor, para a gente aproveitar e questionar, né? Ah, aliás, tem dois filmes, né? Enfim, que tem parte 1 e 2, né? Um que ainda está mais em evidência é o Duna, né? O filme, né? A parte 1 e a parte 2, e ambos, né? Tanto 1 e 2, né? São muito chocantes, né? O único spoiler que eu vou dar é que, assim, chega no final, talvez, do 2, dá uma sensação de que pode haver uma terceira parte, né? É uma incógnita, é uma coisa não declarada, mas é tanto conteúdo, é tanta percepção a respeito das várias camadas. E se você pegar o personagem principal, desde o momento que, no primeiro filme, né, que ele ainda está passando pelos processos de educação, até o momento que ele chega na questão de ocupar o lugar que ele ocupa na segunda parte, mostra todos os jogos, né, jogos e julgos de poder, né? Então, você vê como as pessoas são subjugadas, você vê como as pessoas são manipuladas, você vê como as pessoas se colocam no papel de manipulação. Isso são camadas. E como, né, há pessoas e pessoas que jogam com isso e que acabam subjugando outras pessoas. Isso também é uma tendência. E mostra muito claramente como a religião influencia a política e como a política influencia a religião e como existe a relação com a espiritualidade, né? E o filme tem aquela coisa do, da areia, do tempero, né? Eles chamam de, né? Uma das traduções é como tempero, e, e isso é muito doido lá no tal do planeta, lá do Duna, né? Porque existe toda uma relação, né, com aquilo que é natural. Existe toda uma relação do viver no deserto. Existe toda uma relação de aproveitar até o último milímetro de água, né? É tão doido que, assim, quando as pessoas morrem, elas vão lá e colocam a tecnologia para chupar todo o líquido do corpo do defunto, porque aquele líquido tem que ser reaproveitado, porque não existe líquido suficiente no planeta, né? Não para, né? Enfim, tem várias situações aqui, eu não vou ficar explicando, e também não vou dar spoiler, mas, assim, tem muito essa questão do quanto a gente é desafiado, né? E a gente é desafiado a ocupar lugares, ocupar papéis, né?
E no final das contas, o personagem principal, né, enfim, o Paul, ele é indagado a ter que usar o poder dele. Né? E existe uma resistência enorme no uso desse poder, até o momento que ele decide, né, até o momento que ele aceita que ele vai viver esse poder político, ele vai viver esse poder espiritual. E ele entende que é muito mais um poder político que um poder espiritual, religioso. Só que para viver uma coisa, ele tem que abraçar outra. E ele tem que viver essas várias camadas, esses vários níveis. E todos nós fazemos isso o tempo todo, todos os dias das nossas vidas. E o resumo da ópera, né, falando aqui do ano 8 e dessa questão das camadas da Matrix, é que no ano 8 a gente acaba tendo que tomar consciência dos vários níveis hierárquicos e de como a gente se relaciona com cada uma dessas camadas. E, feliz ou infelizmente, a gente tem que se perguntar qual que é a camada da qual eu faço parte, qual é a camada da qual eu participo, quais são as camadas com as quais eu realmente interajo, ou quais são as camadas das quais eu simplesmente, né, sou mero coadjuvante. E o que vai gerar tônica do nosso processo de evolução, percepção, maturação, vai gerar tônica do que nos é importante de fato, tem muito, muito, muito a ver com a nossa escolha, com as nossas escolhas, com escolher onde nós queremos estar, com escolher o que nós queremos fazer, com escolher até onde, né, vamos assumir um papel dentro da Matrix. E há uma tendência para que a gente resista a esses papéis, a essas posições, a esses lugares de consciência. E quando a gente aceita que é necessário viver, que é necessário experienciar, quando a gente aceita que nós temos o nosso papel e temos a nossa função, não quer dizer que necessariamente fica mais fácil aceitar o que acontece com os outros, sobretudo aceitar as coisas ruins da vida. Mas significa que nós temos o poder de mudar, nós temos o poder de transcender, nós temos o poder de nos colocarmos num lugar melhor, ao menos melhor para nós mesmos, desde que este melhor para o seu eu individual não afete o outro negativamente. Pois isso é uma forma de evitar entrar no processo de ação e reação. Quando a gente entra no processo de percepção, quando a gente entra na neutralidade consciente, a gente permite que os outros também possam evoluir. Mas para isso nós precisamos viver a nossa neutralidade consciente. E essa neutralidade não é o do não fazer nada, mas é de viver a neutralidade de forma que eu não interfiro na Matrix, mas que, na verdade, eu tenho o poder de escolher em que camada, em que nível da Matrix eu estou vivendo, e desta forma, interagir de forma, podemos dizer, compassiva, que veja bem, não é uma questão de passividade, mas é uma questão de compaixão. E aí nós passamos a fazer nossas escolhas, nós passamos a fazer os nossos posicionamentos, nós passamos a interagir com as pessoas e com todo o meio dentro de um fluxo de compaixão.
E esse fluxo de compaixão, ele permite que cada pessoa viva, que cada pessoa pense, que cada pessoa acredite, que cada pessoa experiencie a camada onde se encontra, de modo que essa pessoa, que este ser, que essa consciência evolua dentro daquela camada. E o que nós somos dentro da Matrix? Seres e consciências que estão no processo evolutivo, na medida do possível, vivenciando e compreendendo como a Matrix funciona, para chegarmos a uma consciência que nós consigamos nos distanciar ou nos dissociar dessa Matrix. E quando a gente consegue se dissociar, a ação, né, da compassiva, a ação da compaixão, ela se torna algo inerente, pois a partir daí não existe mais o certo e o errado, não existe mais a direita ou a esquerda. Existe o movimento natural de auxiliar no processo evolutivo de todos os seres. E não importa se o fulano, se a fulana é da religião X, ou é do lugar Y, ou é do time de futebol não sei de quem, ou é partidário do ator, enfim, não importa. Se a pessoa assiste ou não televisão, não importa. Porque a partir deste momento, a partir do momento que eu entendo que eu tenho um papel dentro de uma camada, dentro de uma linha hierárquica, eu cumpro, eu vivo aquele papel, eu assumo aquela responsabilidade. Mas isso também me dá a condição de viver de uma forma consciencial, uma consciência neutra de que eu estou vivendo aquele papel, mas aquele papel não sou eu. Eu estou vivendo apenas dentro daquela ordem, daquela hierarquia. E se me cabe e me é possível, dentro do meu papel, ajudar pessoas, ajudar animais, ajudar o meio ambiente, eu vou ajudar o máximo possível, dentro do que eu posso fazer. E isso é estar acima da linha de dualidade. Isso é se dissociar da Matrix. E isso, de fato, é auxiliar ao todo, à totalidade. E dessa forma, sim, nós estamos em condição de sair do eixo comum. Pois nós não somos seres que estão aqui vivendo a espiritualidade. Nós somos seres espirituais que estão aprendendo a viver dentro de um contexto terreno. E é isso que é a Matrix. É a gente assumir essa consciência. Isso é o ano 8, né? Estamos colocando enfim, estamos colocando um pouco de marcha para ter que lidar com isso. E ainda vão vir muitas situações, né? 3, 4, 5 situações bem onerosas aí no decorrer de 2024, que vão obrigar todos nós a pensar, repensar, reavaliar e provavelmente a ter uma mudança de fase, e vamos torcer que essa mudança de fase seja em termos de evolução. Bom, pessoas, é isso. Torço que de alguma forma tenha elucidado. Volto a dizer, um bom filme é o Duna, né, 1 e 2, assista essa na sequência, muito bacana, vai ajudar nessa linha de pensamento, mas é necessário levar essa linha de pensamento para adiante. Mas primeiro você está aprendendo, é uma boa referência. Outro filme também que é bem bacana é o do Coringa, né? Tá saindo acho que agora o 2, né? Se você não assistiu o primeiro, assista. E, se possível, vai assistir acho que essa semana sai o 2, vai assistir também, com certeza, né? Tem um conteúdo bem bacana para a gente também pensar nisso de outra forma. E, enfim, assim segue a vida, assim seguimos a evolução e depois a gente vai continuar falando na numerologia. Pessoas, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e boas reflexões. Vamos lá.